Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História que tem como tema Expansão Marítima Portuguesa. A lembrá-los que na última aula nós discutimos a expansão marítima europeia e nesse tema nós bateremos na tecla da expansão marítima portuguesa. Vocês devem estar se perguntando, professor, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Nós temos algumas diferenciações e é justamente relacionado a essas questões que as diferenciam que serão tratadas no decorrer dessa aula. A lembrá-los, alunos, que esse é um conteúdo bem tranquilo. Se vocês quiserem até mesmo buscarem informações mais específicas na internet, fiquem à vontade, mas esse é um conteúdo bem acessível a vocês. Bom, voltemos aqui. Os portugueses, eu trouxe para vocês um pequeno texto, antes de mais nada, eu lerei e farei algumas explicações e após vocês farão uma atividade no caderno de vocês e vocês perceberão que é uma atividade muito fácil de ser feita, ok? Vamos lá. Os portugueses foram os primeiros europeus a se lançarem no período das grandes navegações, entre os séculos XV e XVI. Professor, mas quais foram os motivos que impulsionaram esses portugueses para que eles realmente adentrassem no mar, navegassem e obtivessem um sucesso tão esplendoroso como eles conseguiram? Nós temos alguns fatores e são justamente sobre eles que nós veremos a partir de agora. O primeiro motivo que levou os portugueses ao empreendedorismo das grandes navegações foi a progressiva participação lusitana no comércio europeu no século XV, em razão da ascensão de uma burguesia enriquecida que investiu nas navegações no intuito de comercializar com diferentes partes do mundo. Como assim? Os portugueses, a partir do século XV, eles já tinham por objetivo e eles já previam que tinham terras a oeste. E eles criaram, no finalzinho do século XIV, a Escola de Sagres, que foi uma escola de navegantes, e eles começaram a unificação portuguesa também, ela foi recente. E antes mesmo de nós termos outras nações europeias que já haviam feito a unificação de seus estados, Portugal já tinha feito esta unificação. Então, deu um outro gás, deu uma outra perspectiva para que esses portugueses realmente realizassem esse período dessas grandes navegações. No mais, a centralização monárquica portuguesa aconteceu ainda no século XIV, com a Revolução de Alves. Portugal foi considerado o primeiro reino europeu unificado, que foi o que eu mencionei para os senhores, ou seja, foi o primeiro Estado nacional da história da Europa. Além do fato da unificação portuguesa, a Revolução de Alves consolidou a força da burguesia mercantil que, conforme vimos acima, investiu pesadamente nas grandes navegações. Para que vocês tenham um entendimento mais palpável, alunos, é necessário que vocês entendam que Portugal já havia passado pelo processo do feudalismo. Quando nós tivemos a formação dessa classe burguesa, o capitalismo comercial, ou seja, a acumulação de capitais nas mãos de algumas pessoas em Portugal, ela já estava muito bem sedimentada, ela já acontecia de uma forma bem palpável, bem acessível. E quando nós tivemos uma determinada classe que recebe o nome de burgueses, que começaram a acumular capitais em suas mãos, eles passaram então a investir nessas grandes navegações. E nesse período dessas grandes navegações, eles tiveram que investir pesado também no aspecto da mentalidade desses portugueses, porque esses portugueses, ainda alimentados por aquela ideologia que nós já estudamos, que correspondia ao período da Idade Média, que era um período das trevas, que era o período da negação, que as pessoas imaginavam que os mares tinham grandes monstros, tinham bestas feras, que a Terra era plana. Para vocês terem uma ideia, que essa ideia da Terra ser plana era uma ideia mantida ainda no século XIV, aliás, antes do século XIV, especificamente no século XII e XIII, porque no século XIV as pessoas já começaram a se libertar dessa concepção paupérrima, e a partir desse instante, esses portugueses, então, eles se viram direcionados, focados a buscarem novas rotas de comercialização. E essas novas rotas de comercialização, elas estavam justamente nessas terras que eles acreditavam que existiam a oeste do globo terrestre.
Estudiosos como Diegues, 2010, e tem Garrilha e Silva, 1889, que analisaram Portugal no século XV e XVI, afirmaram também que os pontos de boa qualidade que eram existentes no país influenciaram bastante o processo do pioneirismo português. Como assim? Portugal era uma nação que se localizava na rota litorânea do continente europeu. Então, isso também contribuiu para que eles tivessem esse desejo de avançarem nesse oceano. Outro motivo não menos fundamental que os outros expostos, que ajudou no processo de empreendimento português, foi o estudo náutico realizado na Escola de Sagres, sob o comando do astuto infante do Henrique, o Navegante, que essa Escola de Sagres aconteceu especificamente no século XIV e atingiu-se o século XV também da história portuguesa. A Escola de Sagres foi consolidada na residência de Dom Henrique e se tornou uma referência para estudiosos como cosmógrafos, cartógrafos, mercadores, aventureiros, entre outros. Iniciando o processo de conquistas pelos mares, os portugueses no ano de 1415 dominaram Celta, considerada primeira conquista dos europeus durante a expansão marítima. Como assim, alunos? Essa Escola de Sagres foi de fundamental importância para que esse conhecimento náutico fosse universalizado. Como assim? Nós tínhamos, por exemplo, espanhóis que foram estudar nessa Escola de Sagres. Essa Escola de Sagres, ela ampliou o horizonte desses portugueses. Como assim? Em qual sentido? Ela libertou, tirou aquelas concepções arcaicas, tirou aquelas concepções nefastas, que o mar era habitado por criaturas medonhas, e começou a fazer um estudo traçando rotas de navegação, traçando caminhos, mecanismos que facilitavam a navegação. Então, os portugueses, eles se lançaram nos mares já tendo um conhecimento prévio das rotas a serem alcançadas. E o objetivo principal, objetivo que os navegadores portugueses desejavam alcançar era dar a volta no continente africano, ou seja, realizar o périplo africano. Dessa maneira, Portugal foi conquistando várias concessões na África. Por exemplo, no ano de 1488, Bartolomeu Dias, navegador português, havia conseguido chegar ao Cabo da Boa Esperança, provando para o mundo que existe uma passagem para outro oceano. Finalmente, no ano de 1498, o navegador português Vasco da Gama alcançou as Índias. Em 1500, outro navegador lusitano, Pedro Álvares Cabral, deslocou-se com uma grande frota de embarcações para fazer comércio com o Oriente e acabou chegando no chamado Novo Mundo ou continente americano, que mais tarde receberia o nome de Terras Brasílias, ou terra que recebeu o nome de Brasil. Mas, mas na verdade ele atingiu o continente americano, que receberia esse nome anos depois. Com o desenvolvimento de estudos marítimos na Escola de Sagres, os portugueses se tornaram grandes comerciantes, prosperando e produzindo novas embarcações, formando grandes navegadores. Portugal se transformou em um dos mais importantes entrepostos, armazém de depósito de mercadorias que esperavam um comprador ou que se vão embarcar. Tudo isso, alunos, reforçou então o apanhado e são alguns motivos que conduziram Portugal a ser o pioneiro dessas grandes navegações. Primeiro deles, acúmulo de capitais, porque Portugal já vivenciava a fase do capitalismo comercial, então nós já tínhamos a formação de uma classe burguesa essa classe tinha dinheiro a ser investido. Nós tínhamos também o processo de unificação. Portugal já havia se unificado, já havia se tornado um reino forte, independente. Nós tivemos também a formação da Escola de Sagres, que foi uma escola que possibilitou a esses navegantes terem acesso aos mais variados conhecimentos náuticos e também libertou a sua mentalidade. Fácil, não é mesmo? Conteúdo bem tranquilo.
Eu não vou ficar me atentando especificamente, porque no último vídeo que os senhores viram na última aula, eu já fui bem categórico e bem específico relacionado a esses termos dessa navegação portuguesa. O que vocês farão agora, alunos, como uma atividade sugerida no caderno de vocês? Vocês escreverão o que vocês entenderam sobre esse processo de expansão marítima portuguesa. Fácil, não é mesmo? Vocês podem ler esse texto que eu disponibilizei para vocês. Se vocês quiserem fazer um resumo, podem. Se vocês quiserem escrever com as palavras de vocês aquilo que vocês entenderam também relacionado a essa expansão marítima portuguesa, fiquem à vontade, ok? Quando vocês finalizarem, vocês retirarão uma foto e enviarão para o meu WhatsApp privado, ok? Conto com a participação de todos. E quaisquer dúvidas, recorram ao grupo no horário da aula e eu auxiliarei vocês da melhor forma possível. Até mais, alunos!